Bem, pessoal, aqui a gente quer fazer, né? Dado um gráfico, a gente verificar se esse gráfico representa ou não função, tá bom? A gente já viu o seguinte, né? Por diagramas, quando é que representaria a função ou não, né? A gente já fez isso em vídeos anteriores, tá bom? Utilizando diagramas. Como é que seria isso? Olha só, seria isso aqui, ó, né? Então a gente tem essa situação bem aqui, ó, certo? Então esse caso aqui representa a função. O que que é função para cada elemento daqui, ó? Eu tenho um correspondente do outro lado. E todo elemento daqui desse lado, deixa o conjunto A, né, conjunto de partida, chega elemento lá no conjunto B. Esse caso aqui ó, já não é função, ó, porque desse elemento aqui, ó, desse conjunto, esse elemento tem dois correspondentes lá do outro lado, certo? Ele tem dois correspondentes aqui ó, do outro lado, certo? Então, para esse caso aqui, ó, já não é função, tá bom? E pelo gráfico, como é que vai funcionar pelo gráfico? Ora, pelo gráfico é mais fácil. O que que a gente vai fazer? A gente tem aqui o eixo vertical, o eixo OY, ó, esse eixo vertical. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar, né, retas paralelas a esse eixo Y aqui, ó, certo? Ou seja, a gente já passa retas em pezinhas aqui, ó, em todo o domínio da função. Lembrando que o gráfico é isso aqui, ó, essa parte tem vermelhinho, tá bom? Então, a gente vai passar retinhas aqui, ó, considera que retinhas paralelas aqui ao eixo Y, certo? Observa que essas retinhas aqui, elas vão cortar o gráfico, ó, cada uma delas vai cortar o gráfico em um único ponto, né? Então, eu passo várias retas aqui, eu posso passar infinitas retas aqui, certo? O que que acontece? Essas retas paralelas ao eixo Y aqui, ó, ou seja, eu passo retas em pezinhas aqui, ó. Se essa reta cortar o gráfico, cada uma reta dessa cortar o gráfico em um único ponto, então eu digo que esse gráfico aí representa uma função. Eu vou dizer simplesmente que é função, certo? Aqui, ó, se eu passar retas paralelas e cortar esse gráfico aqui em mais de um ponto, não é função. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar só uma retinha bem aqui já para te entender, ó. Pronto, né? Não tá bem retinha não, mas imagine como se fosse. Então eu tenho bem aqui, ó, cortou o gráfico nesse ponto e nesse ponto, ó. Então quando eu passo retas, né, paralelas ao eixo Y aqui, ó, né, retas em pezinhas aqui, ó. Quando eu passo as retas e corto o gráfico, né, em mais de um ponto, então, né, eu já venho e digo que isso aqui, ó, não representa a função. Ou simplesmente vou dizer aqui, ó, não é função, certo? Alex, mas por que não é função? Observa aqui, ó. Ó, por que essa ideia? Eu tenho essa reta vertical bem aqui, ó. Esse aqui não é o eixo X. O eixo X representa, né, elementos desse conjunto aqui, ó, do conjunto, né, de partida, certo? Esse elemento aqui, ó, que está no eixo Y, representa esse elemento de chegada, certo? Por que que é a ideia disso daqui, ó? O que que vai acontecer? Eu vou ter um elementozinho bem aqui, ó, xzinho, ó, vou ter um elementozinho aqui, ó, x, ó. E o que que acontece? Esse elemento x, ó, eu vou ter um correspondente bem aqui, vou chamar aqui de y1. E esse mesmo elemento x, ó, continua aqui, ó. Ele vai ter um outro correspondente aqui, quem? Y2. Se a gente fosse representar no diagrama, eu teria isso bem aqui, ó. Esse elemento x aqui, ó. Esse elemento x aqui, ó. Ele vai ter, ó, dois correspondentes aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Esse elemento aqui, ó. Quem é esse elemento aqui? Quem está falando? É esse elemento aqui, x, ó, certo? Esse elemento x, ele vai ter o que aqui, ó? Um elemento y1 como correspondente, vai ter um elemento y2 como correspondente. Ou seja, esse elemento x aqui do domínio está tendo dois correspondentes. E quando acontece isso, a gente já sabe lá pela noção de diagrama que isso aqui não representa a função, tá certo? Então daí a ideia da gente passar essas retinhas aqui, ó, né? Essas retinhas verticais, tá bom? O outro exemplo, né? O outro exemplo. Pensa um pouquinho e analisa se o outro exemplo é função ou não é função, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Pronto, já deu tempo, bora lá. Então a gente tem o seguinte, olha. Eu vou passar retinhas aqui verticais, certo? Vou passar várias retinhas verticais. Tô passando retinhas verticais. Observa que eu vou passar uma bem aqui, ó. Eu já coincidir aqui, ó, certinho com um traço aqui do ladinho para perceber a diferença, tá bom? Ó.
Vou passar uma retinha que vai coincidir com essa daqui. Então, o que que acontece? Cada pontinha aqui da retinha que está em vermelho vai coincidir também com a retinha que vai estar em azul, que eu botei ela um pouquinho de lado, tá bom? Para te perceber aí, ó. Ou seja, quando eu passo essa retinha aqui vertical, vários pontos desse gráfico aqui que está em vermelho também vão ser lá da retinha que a gente passou a retinha vertical, tá bom? Então, para esse caso aqui, ó, o que a gente pode dizer aqui? Para esse caso aqui, eu digo que não representa função, tá bom? Vou botar simplesmente não é função. Então, retas desse tipo, retas verticais, vou apagar agora bem aqui. Retas desse tipo aqui, ó, retas verticais, né? Elas não representam função, tá bom? Não é função, beleza? E a reta daquele tipo lá, reta horizontal. Bora lá, bora passar, né? Retinhas paralelas aqui, ó. Imagina como sendo paralela, certo? Coordenação motora aqui não é das melhores não, ó. Observe que cada retinha dessa aqui vai cortar o gráfico aqui onde? Em um único ponto, ó. O gráfico, lembra que o gráfico está em vermelho, certo? Ó, cada retinha vai cortar esse gráfico em um único ponto. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, pode afirmar com certeza que esse gráfico aí, ele é o que? Ele é função, beleza? Pessoal, então observa que pelo gráfico não é complicado determinar se um dado gráfico é ou não representação de uma função, tá certo? Agora fica aqui em seguida, né, exercícios para que vocês possam exercitar e que tiverem dúvidas ou quiserem gabarito, vá lá no comentário e peço gabarito, que a gente vê o gabarito tranquilamente. Valeu, um abraço e vamos lá para a questão. Olha só, tá bem já a questão, certo? Único exercício, né? A, B, C e D. É dizer se esses gráficos aí representam ou não representam função, tá bom? Traça as retinhas aí verticais e faz análise. Valeu, obrigado, um abraço aí.